bem? Eu sou Débora Morgado, professora do curso de moda da UFJF, e hoje estou aqui para te ajudar com a formatação de trabalhos acadêmicos e TCCs. O link para a playlist completa encontra-se na descrição do vídeo. Vou mostrar nesse vídeo como formatar listas e sumários. Tenho aqui dois modelos prontos já de lista de ilustração e um sumário, mas eu vou passar para outro documento para fazer junto com vocês. Importante ressaltar que a gente cria uma lista de ilustrações ou uma lista de tabelas, de quadros, lista de gráficos, sempre que a gente tiver pelo menos 5 figuras ou 5 tabelas. Então, se tiver menos que isso, a gente não precisa criar listas, tá bem? E o sumário é obrigatório em caso de trabalhos como o TCC. Então, tenho aqui o restante do trabalho que eu já venho construindo nos outros vídeos com vocês. Logo depois do abstract, a gente vai ter as listas que forem necessárias. Então, considerando que os trabalhos de moda geralmente trabalham com muitas figuras, a lista de figuras, passando de 5, vai ser obrigatória. Então, para criar essa lista, eu estou aqui no Word e eu vou clicar aqui em referências, aqui nesse menu de cima, e vou adicionar um sumário. Então, ele vai vir como sumário, mas a gente vai editar isso para ele ficar uma lista de figuras. Então, aqui nesse primeiro ícone de sumário, eu vou clicar sobre ele e eu vou escolher, então a gente tem aqui um sumário automático, tem 2 automáticos, mas eu vou escolher um sumário manual, que eu acho menos trabalhoso, assim, ele dá o trabalho de ficar editando, mas eu acho que ele dá menos problemas do que os sumários automáticos, eu prefiro. Você pode tentar fazer o automático, mas como eu prefiro o manual, é o manual que eu estou ensinando aqui. Então, a gente coloca aqui um sumário manual. E a gente vai precisar editar esse sumário. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, seleciona tudo isso daqui, vamos aqui em página inicial, vamos mudar as fontes, Então, a gente precisa aqui de fonte tamanho 12, eu vinha fazendo o meu trabalho aqui todo em Times New Roman, então escolho aqui a fonte Times. Na lista, a gente não tem negrito em nenhum dos momentos, então eu vou tirar o negrito, vou colocar o espaçamento entre linhas de 1,5. Se a gente olhar aqui embaixo, ele colocou um espaço antes de parágrafo, então eu vou remover esse espaço. E a gente está vendo que ele tem aqui níveis, ele não está, ele está fazendo um degrauzinho os textos. Então, se eu clico aqui em cima desse que está num segundo nível em relação ao texto de cima, eu venho aqui nesse cursor de cima e arrasto ele para ele chegar no canto, porque essa lista de figuras, ela precisa ser toda alinhada aqui na lateral, no lado esquerdo. E aqui onde está escrito sumário, eu vou selecionar para escrever lista de figuras em caixa alta. Vou dar um Enter para ficar com um espaço em relação aos nomes das figuras. Agora também estou selecionando ele aqui de novo para deixar ele em negrito. Vou mudar a cor da fonte aqui para preto e vou centralizar isso. Pronto. E aqui a gente vai ter que digitar manualmente o nome das figuras. Então, vai figura 1, um traço e o nome da figura. Então, vou colocar aqui desenho de moda. Figura 2, traço e o nome da figura. E assim a gente vai fazendo até a gente ter o tanto que a gente precisa. Então, percebam que eu estou colocando traço sempre depois de um espaço. Então, figura 5, espaço, traço, espaço, e daí digita o nome. Se vocês precisarem de mais, o que a gente pode fazer? Copia isso daqui. Então, vou dar eu selecionei, dei um Ctrl C, aqui dou um Enter e dou um Ctrl V. E daí eu vou editando. Então, coloco aqui, vou apagar esse nome que eu coloquei, vou colocando figura 7. Então, ele dá um trabalho por ser manual, mas eu acho mais fácil, porque às vezes o automático complica um pouco. E daí depois, quando o trabalho estiver todo finalizado, a gente vai conferir. Que página que está a minha figura 1? Ah, sei lá, está na página 16, aí venho aqui e digito 16. A minha figura 2 está na página 17, então eu só seleciono um número e digito o número por cima.
A minha figura 5 está na página 30, selecionei o número 5, digitei aqui 30 e ele vai ficando certinho. Agora, para o sumário, a gente chega com o trabalho até a próxima página e a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos em referências, sumário, inserir o sumário manual. A gente seleciona tudo para formatar na forma que a gente quer. Então, primeira coisa, o que a gente vê? Os números estão aqui todos alinhados, enquanto que os títulos também estão alinhados entre si, ok? E a gente vê que há partes em negrito e há partes que não estão em negrito. Como que a gente identifica qual que vai estar em negrito, qual que não vai estar em negrito? Sempre os títulos de capítulos estão em caixa alta e em negrito. Então, a introdução já conta como um capítulo, então ela é o capítulo 1. Depois da introdução, a gente vai ter o capítulo 2, onde a gente vai colocar aqui o título e também está em negrito, em caixa alta. Então, todo o resto fica em negrito, também aqui o número da página. Já quando dentro do capítulo 2, a gente abre um subcapítulo, né, que vai ser o 2.1, a gente vai colocar em caixa alta, porém, ele não vai estar em negrito. Então, até aqui a página, os pontilhadinhos, nada está em negrito. E se desse 2.1 eu ainda quiser abrir uma outra seção, que vai ser o 2.1.1, eu vou deixar o título em caixa baixa e vou colocar em negrito. Se eu abrir um 2.1.2, também vai ser a mesma coisa. E aqui eu posso, então, abrir um 2.2, 2.3 e assim por diante. E assim a gente vai até o final. Deu para entender? Por fim, a gente tem a conclusão, as referências e apêndices e anexos, se tiver. A gente vê que conclusão também é contado como um capítulo, já referências e apêndices não, vai ser apenas aqui o título da seção, indicando que são as referências, apêndices, anexos e etc. Aí, gente, essa parte do sumário, ela é feita da mesma forma que é feita lá a lista de figuras. A gente faz toda a formatação, né, considerando o estilo da fonte, o tamanho, centralização, o espaçamento entre linhas, tirar aquele espaço antes de parágrafo. E daí, depois, também no final, a gente vai colocando manualmente as páginas que forem necessárias. Uma outra coisa importante da gente ver é que os números ficam todos alinhados entre si, enquanto o texto também fica todo alinhado entre si. A gente está vendo que eles seguem uma mesma linha. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.